Projeto de Lei do Executivo, número 4/2017, cria a Secretaria de Mobilidade Urbana, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto em discussão. Boa tarde a todos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto de lei do Executivo 4 de 2017, que cria a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na verdade, esse termo criar é um termo legislativo que a gente tem que usar. Na verdade, aos olhos da gente, é apenas uma reorganização do serviço prestado hoje na Secretaria de Infraestrutura. A gente vai estar desmembrando e reorganizando, criando a Secretaria de Mobilidade Urbana, que estabelece, estrutura e administra os cargos de provimentos de comissão e dá outras providências. Natureza e competência. Artigo 2º, inciso 1º. Auxilia o Poder Executivo no planejamento e coordenação das ações, elaboração de políticas públicas referentes ao trânsito, transportes públicos, acessibilidade e a mobilidade urbana de forma geral. Estrutura organizacional. Gabinete, Diretoria de Trânsito, Diretoria de Transportes e Diretoria de Administração. A competência dos órgãos. Artigo 5º, inciso 1º. Coordenar e supervisionar sob orientação do secretário e do secretário adjunto as atividades de planejamento, organização, execução, gerenciamento das funções técnicas e administrativas desenvolvidas pelos órgãos, execução e de apoio administrativo. Artigo 7º, inciso 1º. Diretoria de Trânsito. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conforme Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 12, inciso 1º. Diretoria de Transporte. Executar a política municipal de transporte público. Artigo 17, inciso 1º. Diretoria de Administração. Prover o conjunto de serviços, e materiais que dão suporte às ações da Secretaria. A criação dos cargos em comissão. O secretário de Mobilidade Urbana, secretário adjunto, assessor técnico, assessor comunitário, diretor de trânsito, gerente de engenharia de tráfego, gerente de fiscalização de trânsito e gerente de educação de trânsito. Gerente de protocolo de infrações de trânsito, diretor de transporte, gerente de planejamento de transporte, gerente de concessões de serviços públicos, gerente de permissões de serviços públicos, diretor de administração, gerente administrativo e gerente de fundos. Bom, para a criação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, vamos fazer um deslocamento legislativo das já existentes. Secretaria Adjunta de Transporte e de Trânsito e Diretoria de Trânsito e Transporte. Ela vai ter por finalidade atender a moderna visão de mobilidade como desenvolvimento sustentável da cidade, acessibilidade para todos os cidadãos, multiplicando-se as formas de acesso e uso do espaço público. Apoia-se no conceito de uma cidade sustentável no ponto de vista da mobilidade. Essa necessidade foi posta aos municípios brasileiros pela edição do novo Código de Trânsito Brasileiro, que em 1998 municipalizou a gestão do trânsito local. Pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001, que obrigou os municípios a planejar
os municípios a planejar seu desenvolvimento urbano. E pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587, de 2012, que faz da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana uma ferramenta fundamental. Bom, até para justificar a criação dessa secretaria, eu queria passar para vocês alguns dados que eu considero relevantes em Jacareí. Em 2016, quero lembrar que a elaboração desse projeto foi feita um pouco antes do fechamento total, e esse número de óbitos de 43 é um pouquinho maior, e o número de acidentes com vítimas de 423, ele chega até 700. Então, em 2016, 43 mortos no trânsito de Jacareí, 423 com vítimas, dentro delas 9 vieram a óbito. Em 2015, então, aquilo que o Flavinho falou, como a gente tem estradas que cortam a região, desses 43, 9 foram aqui dentro de Jacareí. Mas quero lembrar que a morte é o desfecho mais trágico do acidente. Infelizmente, a gente tem pessoas que ficam sequeladas. Eu, como médico, posso afirmar, porque estou constantemente dentro da Santa Casa e vejo os acidentados que chegam lá, principalmente vítimas de atropelamento, de motocicleta, passam por cirurgias imensas, ficam acamados, ficam afastados do serviço, perdem sua capacidade produtiva por um longo período. Fora que certas cirurgias oneram o município, oneram a nossa Santa Casa em mais de R$100 mil por mês, com custo de órteses e próteses. Então, diminuir também o número de vítimas não fatais desse acidente é muito importante, porque esse custo sangra os cofres da saúde da nossa cidade. Em 2015, tivemos 572 acidentes com vítimas, dentro delas, 8 vieram a óbito. Essa demanda da criação, ela é gerada por um traçado urbano de quase 4 séculos. Então, Jacareí, com quase 400 anos, ela tem o mesmo traçado, a gente tem as dificuldades, tem um grande desafio. E hoje, quero lembrar que nós temos 228 mil pedestres, 228.214 mil pedestres, e a nossa frota de carro hoje, de veículos, é de 126.937. Um grande desafio, hein? A situação cotidiana. Quero lembrar que o elevado número de mortes no trânsito mata mais que o crime organizado na cidade. A lentidão, constantes congestionamento que ocasionam atrasos e prejuízos. Só para terminar aqui, senão... Desrespeito com idosos e pessoas com deficiência, privando-se do deslocamento seguro. Gastos com indenizações judiciais por acidentes e quedas. Atraso em relação às principais cidades da região e do estado de São Paulo. Quero lembrar que São José dos Campos e Taubaté, na nossa região, já tem a Secretaria de Mobilidade Urbana há muito tempo. E nós precisamos fazer a nossa secretaria, criar a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, para que a gente tenha um plano de mobilidade urbana, que Jacareí já está muito atrasado por conta da não criação dessa secretaria. Conforme o demonstrativo da Secretaria de Finanças, a criação de cargos se equilibra com a extinção de cargos declarados vagos. O município não terá aumento com gasto na criação das secretarias e cargos. E eu queria, só para terminar aqui, deixar os meus sentimentos, meus pêsames, à família do jovem Mateus ontem, que foi infelizmente atropelado por um caminhão do SAI, mais uma vítima do trânsito de Jacareí. Por isso, todo dia esses casos acontecem à luz dos nossos olhos, por isso precisamos urgentemente criar a Secretaria de Mobilidade Urbana. E quero que lembrar, se puder colocar o slide, que com a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, nossa economia, com os 4 projetos que a gente aprovou, se a gente aprovando hoje, nós teremos uma economia aos cofres públicos no primeiro ano de R$617 mil, 506,21 centavos. Pode passar o próximo. No segundo ano,
em torno de R$ 707 mil, e no terceiro ano, uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$ 742 mil. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bem, mais uma vez eu quero aqui contribuir com esse projeto, mas antes eu quero fazer registro aqui da presença da imprensa, né? O senhor Ângelo Ananias, aqui do Diário Jacareí, e também o Clemente da Jovem Pan, né, Clemente? Grande abraço, viu? Gente, o que acontece é o seguinte, eu já falei aqui na primeira discussão, tá? E agora vamos aqui registrar mais algumas coisas. Na gestão anterior, eu falei por várias vezes, inclusive tem gravado, que o quê? Que era importante a cidade dividir a diretoria de trânsito da infraestrutura, ou seja, criando uma secretaria de trânsito. Por quê? Porque o que chama muita atenção para nós é a arrecadação astronômica das multas de trânsito. É muita arrecadação, gente. E uma das brigas nossas aqui era o quê? Que esse dinheiro que era arrecadado na multa de trânsito teria que se fazer o quê? Teria que se investir no quê? Na educação de trânsito, teria que se investir na sinalização, tanto vertical como também sinalização de solo, que inclusive estou aqui um vereador que defende projetos nos bairros também, não é só no centro da cidade não, que melhore a sinalização de solo, a sinalização vertical, porque os bairros sofrem também com falta de sinalização. Você pode ir nos bairros, além dos buracos que tem, que são muitos, não tem sinalização, então fica difícil. Então, o que acontece? Com esse desmembramento, né, da infraestrutura e abrindo a Secretaria de Mobilidade Urbana, eu acredito que agora será um avanço. E já deixei claro também para a administração que eu vou cobrar. Lógico que a gente vai cobrar, entendeu? E vamos ajudar também a mudar essa situação que a gente vive. É importante também ressaltar que dentro desses praticamente 5 milhões de reais por ano que é arrecadado em multa de trânsito, a atual administração está respondendo o processo, tá, impetrado pela promotoria pública, porque não investiu o dinheiro na sinalização de trânsito, não investiu na fiscalização do trânsito, enfim. Então, quer dizer, para onde foi esse dinheiro? Nós precisamos saber disso também, isso é muito importante. Quero deixar aqui também que o quê? Que eu e a ex-vereadora Ana Lino, nós fizemos um projeto aqui, muito bonito, um projeto que chama-se Faixa Viva, onde as pessoas poderiam ter a oportunidade de estender as suas mãos para atravessar a faixa de pedestre, mas infelizmente não foi aprovado. Então a gente fica até surpreso porque um projeto desse não foi aprovado. Um outro projeto também que mexe inteiramente com a mobilidade urbana, que também é de minha autoria, que também não foi aprovado por essa casa, é a respeito do quê? Da isenção de tarifa da Zona Azul para idosos e para portadores de necessidades especiais. O idoso contribui tanto para o município, paga tanto imposto, trabalha para construir uma sociedade melhor, e depois, quando chega na vida, no final aí da vida, onde vai ficar tranquilo, aí tem que ficar enfrentando essa situação. E outra coisa, existem muitas cidades que já adotaram isso, deram a isenção para os idosos e para os portadores de necessidades especiais. Eu quero deixar aqui também que o quê? Que também defendo o projeto para que as nossas calçadas do município sejam calçadas melhores, calçadas transitáveis de verdade, porque perceba o seguinte, que a calçada do Mercadão está uma lástima, aquilo ali está mais liso do que sabão. Eu tenho casos de amigos meus que inclusive tem um aí que tem até comércio ali na minha Esper, que a filha caiu na calçada do Mercadão e teve fratura exposta na tíbia. Gente, olha a situação que chega. E depois você tem também aquela sinalização para os deficientes visuais, que termina frente a um poste.
Então, tudo isso precisa ser corrigido. Nós temos muito trabalho a ser feito dentro dessa Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu quero deixar aqui também um abraço ao Tadeu, que mandou aqui agora para mim um WhatsApp. Tá? O Tadeu falou: vereador, estou ligado aí nos trabalhos de vocês, continue dessa forma. Então, quero agradecer ao Tadeu e todo o pessoal ali, em nome dele, da região de Cidade de Salvador. Tá? Fica aqui a minha contribuição dentro desse projeto. Projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a senhora presidente desta Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano, os membros da mesa, os demais nobres pares, companheiros aqui de trabalho. Cumprimentar também o público que está presente nas galerias, em especial ali o Gilson do Pitoresco, né? Alguns ali amigos ali, companheiros do vereador Paulinho, o Roninha do Parque Meia Lua e os demais aí. Boa tarde a todos. Estamos iniciando os trabalhos em prol do nosso município, da nossa cidade, e o compromisso, também quero cumprimentar o jornalista que estava aqui, Ângelo Ananias, e o compromisso que nós fizemos com a população foi de sempre dizer a verdade, de sermos transparentes em tudo. E nós votamos aqui já 3 projetos. O primeiro projeto foi sobre a anistia, o segundo foi a regularização da estrutura administrativa da Secretaria da Educação e, da mesma forma, da Secretaria de Infraestrutura. E agora estamos aqui falando da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Entendam o seguinte: nós não estamos criando nenhum cargo novo. Isso foi bem dito, isso foi bem esclarecido nas reuniões que tivemos, inclusive, em algumas delas, o prefeito esteve com os 13 vereadores, explicando a importância da criação dessa secretaria, tendo em vista o grande número de acidentes, e desse grande número de acidentes, os números que chegaram à fatalidade, chegaram à morte. Então é necessário olhar com olhos importantes, especiais para esta criação dessa secretaria, e é importante observar que o prefeito deste município, doutor Isaías Santana, já cancelou e já extinguiu diversos cargos e cargos comissionados. Apresentou aqui o vereador Rodrigo Salomão a tabela, né, de economia para o ano 2017 e até o ano 2019, uma economia grande que ultrapassa os 600 milhões, 600 mil, né? E na criação dessa secretaria, é importante dizer e separar algumas discussões que estamos tendo. A Secretaria de Mobilidade Urbana está sendo formada pela junção de parte da Secretaria de Infra e parte das secretarias de Comunicação e Administração. Da Secretaria de Infra sairão a Secretaria Adjunta, Diretorias de Trânsito e de Transportes e 2 assessores. Das Secretarias de Administração e Comunicação sairão a Diretoria Administrativa e o cargo do secretário municipal. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nessa tarde, é juntando os cargos que já existiam e estavam previstos em lei
e no orçamento desde 2010, e agrupando em uma estrutura autônoma de funcionamento. É isso que nós estamos aqui discutindo. E esse agrupamento em uma única estrutura se chama Secretaria de Mobilidade Urbana. Então não estamos criando nenhum cargo, é importante deixar isso bem claro. Mobilidade urbana é necessário abordar de forma coerente e lembrar também, olhar para o passado que nos deu em nossa cidade o ranking de uma das cidades com o trânsito mais violento. Como já disse aqui o vereador Paulinho dos Condutores, o trânsito na nossa cidade mata mais que o crime. E eu quero aqui já também prestar o meu sincero sentimentos à família do Mateus, que chegou a óbito ontem num acidente aqui próximo da nossa Câmara Municipal, aqui perto do nosso trabalho. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, lei federal, sugere esta criação. Prova que São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Araraquara, Sorocaba e muitas outras já individualizaram essa secretaria. E Jacareí ainda se encontra atrasada neste grande problema. Sem falar que a prefeitura está sendo processada pela Defensoria Pública e o Ministério Público por não respeitar as leis de mobilidade urbana. Por esse motivo, não está criando nenhuma despesa, nenhum impacto financeiro, já foi provado isso. Pelo contrário, estamos diminuindo o número de cargos comissionados da prefeitura. Por estarmos remanejando cargos que já existem e formando uma estrutura adequada e moderna para cuidar da vida dos nossos pedestres e os motoristas de Jacareí. Por ter estudado profundamente esse projeto e pelo meu compromisso como vereador, meu compromisso é de dizer sempre a verdade e compromisso com a qualidade de vida de cada cidadão. Eu voto, só para concluir, presidente, eu voto favorável a essa propositura do nosso excelentíssimo prefeito Isaías Santana, que recebeu o voto de confiança, da maioria absoluta da população e merece o apoio desta casa neste momento de corrigir erros do passado e construir um novo caminho para a nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Senhores vereadores, só fazendo uma correção aqui da fala do vereador Valmir, e aí cabe ao governo descobrir o porquê. Meu amigo Roninha, que está aqui, será subprefeito lá no Mealu, não tenho dúvida que você fará um grande trabalho lá pelo conhecimento que você tem daquele bairro. Subprefeito não está vinculado à Secretaria de Infraestrutura. Se eles não estão nomeados, nem o de São Silvestre, nem o do Mealu, precisa saber por quê. Eles são ligados à Secretaria de Governo. Roninha sabe disso. Então, vamos misturar aqui alhos com bugalhos, não. Segundo, sério que a contratação dos comissionados vai fazer com que os serviços vão para os bairros. Eu não tenho dúvida que é importante o prefeito ter um staff de confiança para poder comandar os trabalhos. É fundamental. Mas dizer que as coisas também não estão acontecendo na cidade porque não foram nomeados, me desculpa, aí é querer enganar a população. Tanto é que os serviços estão acontecendo. Eu estou vendo o serviço de tapa-buraco, Paulinho acabou de falar que as máquinas estão lá nos bairros trabalhando. Quem faz o serviço na prefeitura são os funcionários de carreira. Quem executa o serviço, quem pega a máquina, quem pega a roçadeira, quem pega na enxada, são os funcionários de carreira, não são os comissionados, não.
Agora, tem que ter comissionado, eu estou dizendo aqui, não sou contra. Não tem prefeito que consiga governar a cidade se ele não tiver uma equipe de confiança. Então, deixar bem claro que eu não sou contra, apenas pedir a prorrogação para corrigir aquilo que, na minha opinião, né, está equivocado, e muitos daqui, inclusive, admitiram. Mas acho que isso vai resolver o problema da cidade, que Deus os ouça, né? Mas vamos lá. Os serviços estão acontecendo. Também dizer que criar a Secretaria de Mobilidade Urbana vai resolver o problema de acidente na cidade, é óbvio que quando você cria uma estrutura para cuidar especificamente de uma área, a tendência é você dar um pouco mais de atenção para aquela área. Mas se fosse assim, então a gente criava mais cargo comissionado para a saúde, talvez a gente diminuísse então os problemas de saúde que tem na cidade, se for nessa lógica. Não é a Secretaria de Mobilidade Urbana que vai diminuir os acidentes. Eu acredito que, como eu falei, é uma secretaria que eu acho que tem que ser criada, não tenho dúvida disso, já creio pelo porte que tem. O que me estranha é que durante a campanha, em nenhum momento, eu vi no plano de governo do atual prefeito dizer que ia criar a secretaria. E antes de tomar posse, ele já disse que ia criar a secretaria. Baseado em quê? Que estudo? Eu acho assim, poderia ter sido feito com mais calma, manter-se aquela estrutura desvinculada, trabalhando de uma forma, inclusive, a fazer os estudos necessários para que essa secretaria pudesse ser criada, votada esse ano, para começar a operar, a funcionar a partir do ano que vem, inclusive com orçamento próprio. Mas não, vamos criar, não vai ter gasto, não tem problema nenhum. É só uma questão, como eu disse, o vereador ele tem o papel também, muitas vezes, de mostrar aquilo que está indo para o caminho errado. Porque se não teve o compromisso na época da campanha, por que agora apareceu? Estranhamente, né? Porque a gente vê que grupos que estavam contra, disputando, agora estão juntos e, obviamente, precisamos, né, juntar todo mundo. E aí precisamos criar algumas situações para atender todo mundo. Mas aí é um problema do prefeito. Eu acho que ele ganhou com justiça, ele tem todo esse direito. Mas, na opinião desse humilde vereador aqui, eu acho que as coisas não podem acontecer assim, sem um planejamento. Tanto é que eu tenho ouvido falar também que vai ser retirado, vai voltar o estacionamento em algumas vias que tem alto fluxo de carros. Até o Rodrigo falou da quantidade de veículos que nós temos na cidade. É praticamente um veículo para cada 2 habitantes. Se nós já temos uma malha viária antiga, que já tem dificuldade, aí fala isso. Baseado em quê? Que estudo? A secretaria vai ser criada para isso. Então, se ele já está dizendo que vai tirar, vai voltar ao estacionamento, a secretaria também já está fazendo papel à toa, porque deveria criar a secretaria, então, fazer o estudo, um estudo técnico, né, com contagem, para ver se realmente voltar ao estacionamento, como muitos dizem, acho que vai melhorar o comércio. Desculpa, gente, eu converso com muitos comerciantes, o pessoal fala o seguinte, o problema da Rua Barão, especificamente falando, não é o problema de estacionamento. Tanto é que você anda lá a cada 30 metros tem um bolsão de estacionamento lá enorme, e as pessoas hoje preferem colocar no estacionamento do que na Zona Azul. Então, é uma ilusão de que achar que voltar o estacionamento lá vai melhorar o comércio. Mas, enfim, é tudo coisa que você fala durante a campanha para agradar os ouvidos e depois tem que cumprir. Então, eu não sei o que depois a nova secretaria, o estudo que ela vai fazer, que conclusão ela vai chegar. Será que vão tirar o estacionamento e depois vão colocar de novo? Bom, enfim, vamos lá. A gente precisa analisar isso aí. Eu fico, então, aqui colocando uma posição, e não é disputa, porque eu acho que acabou a eleição. Não é questão de bandeira, né? Até o Paulinho falou Jacareí nunca teve um engenheiro de trânsito. Não vai ter, Paulinho. Mesmo com a criação da secretaria, é só olhar o projeto. Não vai ter engenheiro de trânsito aqui. Então, não sei o que tanto é importante criar, né, com essa velocidade, essa secretaria. Poderia deixar do jeito que está, anexado à infra, fazer esse estudo, fazer uma composição e verificar a necessidade de quadros, né, de pessoas que realmente pudessem estar integrando essa secretaria. Mas, como o projeto da infraestrutura foi aprovado, e ali não contempla, né, o pessoal do trânsito e do transporte, logicamente seria complicado agora impedir, né, esse projeto. Até porque a gente sabe que ele vai passar, mas fica de novo aqui, né, essa minha contestação, porque eu acho que a gente já está começando errado. Né? Fizemos um discurso, ganhamos a eleição, e aí chega aqui, a coisa não vai do jeito que foi combinado. Né? Fica aqui essa colocação minha. Não é verdade também que não está se criando cargo, está se aumentando sim alguns cargos. Claro, pode até ser insignificante, pode ser que você coloque na ponta do lápis,
até saia mais barato. Mas não é essa a questão. A questão é, às vezes, você criar de afogadilho uma estrutura que, na minha opinião, demandaria muito mais tempo para se analisar o que essa secretaria vai fazer. Porque, na verdade, é mais ou menos aí como consertar o carro com ele em movimento, né? Se a gente parar o carro, olhar, examinar e consertar, as chances de dar certo é muito maior do que fazer esse movimento. Mas, enfim, vamos tocar o barco porque a cidade realmente precisa. Mas, de novo, achar que só colocar comissionado vai resolver o problema dos bairros, da chuva, o pessoal está meio equivocado. Já disse, quem faz serviço nessa cidade são os funcionários concursados, são os funcionários de carreira. Esses, sim, é que precisam ser valorizados, tá certo? Obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Eu queria aqui mandar um boa tarde especial para todos os motoristas do setor coletivo, os motoristas de caminhão. Eu sou motorista do transporte coletivo nessa cidade há 25 anos. Já fui diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo. Em várias cidades a gente sabe que existe já a mobilidade urbana. E muitas vezes eu fico pensando, por que se discutir tanto em um projeto que vai beneficiar a população, os moradores da nossa cidade, que infelizmente hoje sofre no dia a dia do trânsito, do transporte, e dizer que não vai melhorar a vida das pessoas no trânsito, do transporte, dizer que continuar a secretaria vai onerar os custos da prefeitura, não dá para entender, companheiros. Nós estamos partindo aqui, no começo, da administração, e a gente acha muito louvável esse trabalho do Isaías, já de querer criar aqui a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque não precisa você colocar no seu plano de governo o que você vai fazer ou não. A partir do momento que você conhece a cidade, sabe as necessidades, as dificuldades, eu acho que é válido quando você coloca. E teve sim o comprometimento de ver que a nossa cidade hoje, infelizmente, tem um trânsito caótico, aonde nós que somos motoristas profissionais sofremos no dia a dia, e há muitos anos a gente sofre aqui no trânsito aqui dessa cidade, a gente que trabalha com veículo longo, você que é motorista de carro de passeio. Hoje, discutir a mobilidade urbana, aqui está até parecendo que é uma coisa de outro mundo, que vai onerar a prefeitura, que vai falir a prefeitura. E aqui, como os companheiros antecederam, disseram aqui que vai criar 54 cargos novos comissionados. Se nós voltarmos no passado, é só puxar e ver quantos cargos comissionados tinha nessa cidade. Os números foram colocados aqui no quadro. Quanto a prefeitura vai economizar? Porque nós temos que tratar o trânsito aqui na nossa cidade como a saúde. Hoje, se vocês andarem por aí, você morador que pega o transporte público nessa cidade, e eu nunca conheci, durante todo o meu tempo de empresa, do sindicato, a prefeitura apresentar quem é que analisava as planilhas de custo da JTU e quem fiscaliza o transporte aqui nessa cidade. Então, enfiar na gaveta esse projeto importante vai ser o mesmo que nós vamos retroceder no passado e continuar os moradores sofrendo, porque nós queremos fazer um estudo do transporte público nessa cidade. Quem era o profissional que analisava as planilhas de custo da JTU para dar aumento, para não dar aumento? E é nesse sentido que nós queremos discutir. Aqui foram feitos vários pontos de ônibus, na época, e eu que sou motorista, conhecimento próprio, que aqui os deficientes sabem o sofrimento que é,
Quando nós, profissionais, encostamos no ponto de ônibus, não tem lugar para o cadeirante subir. E eu tentei por várias vezes, na prefeitura, na Câmara Municipal, impetrar esse projeto que tinha que ter aqui, nos pontos de ônibus, um local acessível para os deficientes subir, porque a plataforma no bondão, ela não desce até embaixo, ela fica meia altura. E muitas vezes nós, motoristas, tínhamos e temos que puxar o carro até mais à frente. Quando chegava no fim do mês para receber o nosso pagamento, o marronzinho multou porque nós estávamos pegando passageiro fora do ponto. E é nesse sentido que nós estamos aqui hoje, discutindo a mobilidade urbana, a importância que é desse projeto. Não só para nós, motoristas profissionais, que sofremos no dia a dia, nesse trânsito, que passamos 8, 9 horas nesse trânsito, mas sim você, que tem o seu carro de passeio, que foi penalizado muitas vezes por multas. Aqui se tornou uma fábrica de multas. E ninguém se sabe quanto que se arrecadou no ano passado, não sei se a população tem esse acesso, mas nós não sabemos no que foi investido essa arrecadação. Multar por multar vai adiantar? E nós temos certeza que com a formação da Secretaria de Mobilidade Urbana, nós vamos sim ter mais condições de cobrar da prefeitura um serviço eficiente, um serviço eficaz. E é nesse sentido que nós defendemos a criação da mobilidade urbana aqui em Jacareí. Então, meus amigos, eu acho, meus companheiros, eu acho que nós temos sim, temos um projeto muito importante. O engenheiro de trânsito, sim, ele tem que ter curso superior. Porque ele tem que analisar os projetos que vai ser colocado no trânsito, no transporte, tem que entender. Porque senão não vai adiantar nada. E aí nós temos certeza que a mobilidade urbana vai ser, sim, muito importante para os moradores aqui de Jacareí. Porque nós passamos muitos anos sofrendo, infelizmente. E eu tenho certeza que essa casa hoje vai aprovar esse projeto, porque eu tenho certeza que, sem sombra de dúvida, se aqui fosse um projeto que fosse ter que onerar ainda mais a população, do contribuinte ter que pagar, eu também era contra. Mas aqui nós estamos discutindo o desmembramento da infra, porque não comporta. Se hoje você pegar o secretário da infra e ele ter que tapar, ver toda a situação da cidade e ainda cuidar do trânsito e do transporte, vai continuar da mesma forma que está no passado. E é nesse sentido que nós defendemos essa secretaria. Sem nem um pouquinho de preocupação. Eu acho que a população nos elegeu para fazer isso, para ter coragem de chegar aqui e votar os projetos que tem que ser votado, porque eu tenho certeza que no futuro a população vai olhar e ver realmente que tinha essa necessidade. Isso já era para ter colocado no passado. Várias cidades já existe a Secretaria de Mobilidade Urbana, sem falar dos ministérios da cidade que vai mandar recurso para que nós possamos fazer o nosso projeto aqui no trânsito e no transporte. Então, sem sombra de dúvida, nós defendemos sim a criação da secretaria, sim, porque nós achamos importante para o trânsito, para o transporte, uma qualidade de vida melhor, e a saúde e o trânsito andam junto. Na medida que você tiver um trânsito mais melhor, você vai gastar menos com a saúde. Então, nós somos favoráveis, sim, a esse projeto. O projeto continua em discussão. Eu queria aqui registrar a presença do ex-vereador da casa, o Edson Aníbal Guedes, o Edinho, que está acompanhando aqui a sessão, na conversa com os vereadores, de bastidores, até porque será o futuro secretário da pasta. E as discussões giram aqui em torno da questão da criação ou não de cargos. Como foi colocado aqui, houve o remanejamento de alguns cargos, de algumas secretarias que foram extintas. E nós, vereadores, recebemos uma planilha dos cargos que foram extintos. E é bom que
fique registrado, que o prefeito não está extinguindo esses cargos por vontade própria. Os cargos que dão maior impacto na folha, que são o de consultor legislativo, consultor jurídico e o chefe da Procuradoria Jurídica, se somados, esses cargos têm um impacto de R$ 841 mil. E esses cargos não serão extintos apenas, porque alguns serão criados com a nova procuradoria que o município vai ter. Então, há aqui, sim, uma criação de cargos. A própria lei, o texto sugere, cria a Secretaria de Infraestrutura, de Mobilidade Urbana, não remaneja cargos. Então, está aqui para todos nós, vereadores, acompanharmos. Eu só fico preocupado que depois esses cargos terão que ser criados a título de provimento efetivo. Consultor jurídico, advogados, porque o tribunal impôs para a prefeitura exonerar esses cargos. É por isso que há justificativa que não haverá impacto econômico-financeiro, mas haverá sim, porque a prefeitura não consegue caminhar sem os profissionais do direito que labutam diariamente, dando parecer, fazendo a defesa do município. E aí eu quero saber qual que vai ser o impacto quando for criados esses cargos. Então é preciso que a gente analise o projeto e analise esse demonstrativo de impacto que veio em anexo, para que a gente possa saber o real impacto. Eu penso que nós não podemos ser contra a criação de uma Secretaria de Mobilidade Urbana apenas por ser. O tema de mobilidade urbana é o da ordem. As cidades de médio e grande porte, esse tema tem que ser tratado com muito cuidado. Na medida em que a cidade cresce, você tem reflexo no trânsito da cidade. Eu penso que o trânsito hoje, até nos bairros, tem complicações. Se nós, por exemplo, olharmos a região da cidade de Salvador, no horário de pico, nós temos problemas de congestionamento naquela região. Esse olhar que a Secretaria de Mobilidade Urbana, se eventualmente criada, precisa se estender para esses bairros. Nós, agora, a doutora Márcia tem acompanhado, o Paulinho, conseguimos levar uma boa parte de pavimentação para o Rio Comprido, e uma das maiores queixas lá agora é com relação ao trânsito. Então, quando falarmos de mobilidade urbana, nós não precisamos ficar atentos somente ao centro da cidade, mas também à nossa cidade como um todo. Eu penso também que nós precisamos dar uma atenção maior ao transporte feito através de bicicletas. Nós temos vias, por exemplo, a Lucas Nogueira Garcês, a que liga o Meia-Lua ao centro da cidade. Diariamente eu encontro com pessoas que vêm para o trabalho com a sua bicicleta. E uma coisa que me chamou muita atenção é que muitos dos envolvidos nos acidentes de trânsito estão de bicicleta. Eu falo isso porque a criação dessa secretaria precisa suscitar esse debate entre os setores organizados da cidade, entre os ciclistas, entre os pedestres. Que ganho que o nosso município teve ao implementar as lombadas elevadas, as faixas de pedestre elevadas. Nós estamos criando uma cultura no município de que o motorista tem dado preferência ao pedestre para que ele faça a travessia. Agora, eu penso que nós, na mobilidade urbana, temos um desafio muito grande, que a gente recebe muitas e muitas reclamações de usuários do transporte público, em horários de pico principalmente, que não consegue fazer a viagem de forma tranquila, de forma confortável. Muitas linhas estão superlotadas e a gente precisa dar dignidade do usuário do transporte público poder fazer uma viagem de volta ou de ida de forma mais confortável. Muitos e muitos trabalhadores saem de manhã às 5 horas da tarde, voltam às 5h30, 7 horas da noite, totalmente de maneira desconfortável. Já não basta só o cansaço do dia de labuta, do dia do trabalho, mas também o cansaço
por frequentar alguns coletivos, alguns ônibus, de forma superlotada. Eu penso que nós precisamos fazer mais debates nessa casa, para que a gente ouça os segmentos envolvidos, porque eu acredito que é nesse debate de ideias, que é ouvindo os segmentos, ouvindo os ciclistas, ouvindo os motoristas de ônibus, como bem colocado aqui, é que nós vamos extrair deles as melhores soluções para que a gente possa fazer política de mobilidade urbana, mas não política de mobilidade urbana privilegiando apenas o usuário do carro, mas o conjunto das pessoas, dos automóveis que frequentam as nossas vias urbanas. Portanto, eu quero me posicionar de forma a abster da votação por essa razão. Eu acho que nós poderíamos dar um salto maior ainda ao criar essa secretaria, se ela nascesse também com a contribuição dos segmentos que vão ser beneficiados e atingidos pela criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. É a minha contribuição para o debate. O projeto continua em discussão. Eu só queria fazer um parênteses aqui, de forma oradora e de forma de opinião. Eu acho assim que tem que ficar bem claro para a gente que a Secretaria de Infraestrutura, há muito tempo, ela vem, o projeto dela, a formulação dela, é a estrutura de uma Secretaria de Prestação de Serviço. Eu falo isso porque eu trabalhei lá, né? E a mentalidade, até o presente momento, de infraestrutura, é de colocar o pessoal para trabalhar na rua. E é um trabalho que exige muito esforço. A gente sabe da dificuldade, a gente viu explanado aí por vários vereadores que muitas localidades, muitos bairros estão precisando de muitas melhorias. E eu entendo quando fala da Secretaria de Mobilidade Urbana, embora foi frisado aqui 80% das falas no trânsito, eu entendo que o desafio maior da mobilidade urbana, porque ela está vindo como secretaria para pensar projetos, para pensar uma gestão de cuidar da mobilidade urbana, pelo próprio nome, e da acessibilidade das pessoas na cidade. E aqui não dá para esquecer, como foi mencionado, a questão do transporte. O transporte do coletivo tem muitas reclamações e a gente não viu pelo poder público, pelo menos eu, como usuária de circular, eu nunca ouvi um estudo, uma fiscalização bem acirrada sobre o uso do transporte. E a gente vê inúmeras reclamações. Mudaram a questão dos pontos de ônibus, não consultaram os usuários. E eu me coloco muitas vezes no lugar de uma senhora de idade que tem que descer por conta de capricho, porque não teve um estudo de trânsito, onde ela desça num ponto de ônibus com a maior dificuldade e tenha que voltar uns 2 pontos para trás para ir no lugar que ela queria. A pessoa que vem com dor, que vai procurar a Santa Casa, ela não pode descer no ponto mais próximo da Santa Casa. Deficiente físico. A gente sabe que a JTU não tem, isso faz parte da mobilidade, acesso para os portadores de cidades especiais, que depende do ônibus exclusivo dos cadeirantes. Não tem para todas as linhas. E, no entanto, ele não para no ponto mais próximo para essa pessoa que paga, né, ou que tem acompanhante. Então, a dificuldade é imensa. Então, o desafio dessa secretaria é fazer, aí eu acho que tem que chamar todos os atores para fazer um plano de mobilidade urbana. Porque essa secretaria está sendo criada para pensar tudo isso. E daí ela tem que incluir, ouvir os pedestres, os trabalhadores autônomos, os que trabalham com carro de reciclável, as carroças.
Então, é pensar tudo isso não foi pensado. Agora, quanto à questão dos cargos, o quadro de servidores comissionados, eu quero assim deixar bem claro que eu parabenizo a Justiça, que obrigou, de uma certa forma, o poder Executivo a saber selecionar os gestores. Porque aqui não estamos vendo se tem currículo ou não, mas estava muito vulnerável a escolha de quem ia chefiar um departamento. E muitas vezes o departamento ele só tem servidores técnicos. E, no entanto, a chefia poderia não ter nenhum curso técnico. E daí como que vai debater com seriedade os projetos? Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi salutar está acontecendo essas mudanças aqui em Jacareí. Porque, como funcionária pública, inclusive, dia 4, eu farei 25 anos de servidora municipal, e a gente sofre muito com os comissionados, não todos, mas muitos chefes não sabem o que estão fazendo lá. E viram, em vez de ser gestores públicos, levar com seriedade a pasta que está, o porquê que está ali, dificulta o trabalho para a gente. Então, a gente sofre muito com isso. Também tem os comissionados que levam com seriedade o serviço, organiza a disciplina e soma com os servidores efetivos. Mas, infelizmente, não estava sendo a maioria. Então, acaba aqui ressaltar, eu acho que foi salutar essa medida. Infelizmente, nós estamos sofrendo nesses dias por conta disso. Mas, assim, é salutar. A gente saber agora que tem um posicionamento de escolha mais sério. E se, por um acaso, o gestor que assumir, seja como secretário, adjunto, diretor, gerente, ele cumpre um papel de gestor e deve executar esse papel com muita seriedade. E parece que nós estamos aqui, enquanto vereadores, para cobrar um papel de compromisso, principalmente no serviço de atendimento à população. E isso nós vamos fazer. Independente de quem seja o secretário, de quem seja a pasta, a nossa obrigação enquanto vereador é acompanhar o desenvolvimento, a seriedade de cada gestor público, seja gerente, diretor ou secretário. Então, aqui eu deixo essa questão e acho que nós temos que pensar bastante isso mesmo. Então, é muito sério a gente pôr essa secretaria em funcionamento, mas nesse sentido, não focar só no trânsito, focar nos transportes e, como foi falado aqui também, a gente pensar que a mobilidade urbana não é só o centro da cidade, porque o centro da cidade não tem mais onde crescer. Isso está aprovado pelo plano diretor desde 2003. O centro não tem crescido mais, não tem como crescer. Mas ele tem que modificar esse transporte dentro dele. Então, tem que se pensar também a via do bairro, o centro e do centro-bairro. E por isso que nós vamos discutir, junto com a Secretaria, o plano de mobilidade urbana. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, então vamos só lembrar que também, nesse projeto da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, foi encaminhado uma menção substitutiva da Prefeitura para cá e foi protocolada no sistema dia 30 de janeiro. Então, agora nós vamos ler a emenda 01 da mensagem modificativa do projeto de lei número 4. Já tem, né? Todos eles receberam. Como todos já receberam, então eu acho só pessoal, só para informar também a todo mundo que acompanha a TV Câmara, todos esses projetos que nós estamos discutindo, ele é disponibilizado no site da Câmara Municipal de Jacareí.
Daí, então, se você entrando na página principal, no site da Câmara Municipal de Jacareí, lá tem um slide escrito Primeira Sessão Ordinária. É só clicar lá que você vai ter conhecimento de todos os projetos. Inclusive, é salutar que você, como cidadão, entre no site e leia o projeto e acompanhe a discussão dos nobres vereadores. Então, colocando, então, a emenda 01 da mensagem modificativa do prefeito, os que forem contrários, que levante o braço. Então, aprovado a emenda 01 da mensagem modificativa. Agora não, doutor. Emenda 02 da mensagem modificativa. Os que forem contrários, que levante o braço. Aprovada, então, a emenda 02 da mensagem modificativa. E agora, como manifestação dos vereadores, né, referente ao... Agora tem que votar a mensagem modificativa. A mensagem também? Foi votado as duas emendas, agora tem que votar a mensagem. A mensagem foi falada também. Mas ela foi votada agora. Então vamos agora, já voltamos às duas emendas, também eu tenho que colocar em votação aos nobres vereadores a mensagem modificativa. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Então, aprovada também a mensagem substitutiva. Agora vamos, então, à emenda feita pelos vereadores. E a que chegou aqui é de forma coletiva. Emenda 01. A 01 foi. Qual a assinatura aí, doutora? Emenda número 1 altera a redação do inciso 2 do artigo 7º do projeto de lei em epígrafe na forma adiante especificada, onde consta gerir e executar as atribuições contidas no artigo 21 desta lei, passará a constar inciso 2, gerir e executar as atribuições contidas no artigo 24 desta lei. Está em votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a emenda 01. Emenda número 2 altera a redação do inciso 4 do artigo 9º do projeto de lei em epígrafe, na forma adiante especificada, onde consta 4. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Passará a constar 4. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 da Lei Federal número 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. São essas. Em votação, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a emenda 02. Não havendo mais nenhuma emenda, então vamos passar para a votação. Eu gostaria que o primeiro secretário proceda à votação nominal na forma regimental. Vereador Abner de Madureira, favorável. Como voto, vereador Aderbal Sodré. Aderbal Sodré, favorável. Como voto, vereador Arildo Batista. Abstenção. Como voto, vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Como voto, vereador Juarez Araújo. Só justificando meu voto, diante da grande importância que a gente percebe aí para o projeto, dessa criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio.
Senhora presidente, justificando o voto, dada a complexidade de criar uma secretaria, de a gente não ter tido tempo de debater com os setores envolvidos, aqueles que necessitam dessa atividade que a Secretaria de Mobilidade Urbana vai produzir na cidade, eu me abstenho da votação. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando o meu voto, entendendo como um profissional de saúde, onde vemos diariamente uma população jovem, de meia idade, não só obtuando, mas com um grau de limitação permanente, e que muitos deles são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, e diante também da situação, fortalecendo a estrutura, como eu mencionei anteriormente, de bairros como o nosso, Veraneio Irajá, Rio Comprido, Pagador, onde o acesso também faz parte dessa mobilidade urbana, se faz muito necessário essa secretaria para discutir, junto às demais secretarias, o plano nacional e o plano municipal de mobilidade urbana, desculpe. Então, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Esse projeto de mobilidade urbana, a gente sabemos a dificuldade no trânsito, em vários outros segmentos. Mas, como foi falado, o problema maior para nós é a acessibilidade. Eu falo isso por pessoas portadoras de deficiência, como é o meu caso. Hoje, em Jacareí, nós temos mais de 13.500 pessoas portadoras de deficiência. Então, nós sabemos a dificuldade. O Edinho, que vai assumir essa nova pasta, é um grande parceiro meu, parceiro que fomos de partidos junto aí, tivemos na Câmara junto. Ele sabe a dificuldade que é. E a gente, na passada, a gente não sabia se a acessibilidade era do infra, se era do planejamento, de quem era. A gente passava uma dificuldade muito grande. E hoje nós sabemos para onde vai. E ela vai para a mobilidade urbana. Tá? O Edinho, que é uma pessoa que sempre lutou pela mobilidade urbana, vai estar à frente agora. Com certeza vai poder nos ajudar muito. Sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Em respeito a todos os condutores, motoristas de ônibus, profissionais, motoristas de caminhão, enfim, a população em geral que pega o seu carro, eu acho que está na hora de nós acabarmos com a fábrica de multa que existia nessa cidade aqui, tendo à frente uma Secretaria de Mobilidade Urbana, com muita responsabilidade e seriedade. Eu voto a favor desse projeto. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Na verdade, não tenho dúvida que a aprovação da criação dessa nova secretaria muito engrandece a nossa cidade na sua busca constante que vamos ter para sermos uma cidade sustentável. Por isso, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Levando em consideração as justificativas da doutora Márcia e do Paulinho do Esporte, mais as minhas justificativas, que seriam parecidíssimas, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Olha, eu também, pelos aqueles acessos do Parque Meia Lua, Lombada, para a cidade inteira, Parque dos Príncipes, aonde que vem dando esse atropelamento, Cidade de Salvador, Vila Garcia, São Silvestre, que precisa isso aí, Rio Comprido, hoje que fez asfalto lá, todo lugar que o asfalto tem que ter lombada. Conversando com a secretaria, já conversei com eles, eu acho que a gente tem a responsabilidade pelo povo, por aquele que colocou a gente aqui dentro. Povo do Parque Meia Lua, cidade de Jacareí inteira. Meu voto é favorável.
O projeto de lei executivo número 4 de 2017, que cria a Secretaria de Mobilidade Urbana, foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 abstenções.